Nessa noite, Pai, já te apresentamos a palavra da noite, o ensinamento, já apresentamos a vida do nosso pastor em tuas mãos. Sabemos que o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo se encontra sobre a vida do teu servo, Senhor. Então, no abrir e fechar dos seus lábios, os nossos corações possam estar recebendo a tua palavra e colocando ela em prática. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Não, gente. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. João, bota aí logo o tema dessa noite. Glória a Jesus. Vencerá, vencerá. Por seu sangue vencerá. Glória a Deus. Nós hoje vamos tratar do tema o desafio da unidade do corpo de Cristo. Amém? Esse vai ser o tema que nós vamos abordar, uma vez que nós estamos ao longo desses encontros tratando da igreja. E a gente já tocou aqui em vários pontos cruciais que fazem com que a unidade seja o objetivo central do corpo de Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de João. Põe a tradução King James, viu, João? Por gentileza. O desafio da unidade do corpo de Cristo. Bom, enquanto ele vai preparando aí, o tema é bastante sugestivo, né? O desafio. O desafio. Ou seja, nós somos estimulados a viver em unidade. Por isso o desafio. Porque nós sabemos, irmãos, que na convivência é bem verdade de que pode haver, né, na convivência diária, semanal, algumas vezes nós vamos nos deparar com dificuldades que vão levar a gente a tentar quebrar essa unidade. Por isso o desafio, né? Por isso o tema, o desafio do corpo de Cristo. Porque inserido numa comunidade de fé, quando nós estamos inseridos numa igreja, quando nós fazemos parte de uma comunidade, todos nós temos a necessidade de se engajar nesse corpo, de vivenciar a unidade. E por vezes vai haver momentos que não vai ser legal, tentando desestimular você de sair do corpo ou tentar ir para outro lugar. Então nós somos desafiados a vivenciar a unidade. Esse é um tema muito propício nesses dias, tá? Porque todos nós em Cristo, o que nos une, o que une as igrejas evangélicas, o que une realmente a fé em Cristo Jesus, é justamente, né, todos creem que Jesus é o Salvador. Então essa é a grande realidade. Embora a gente tenha diferenças de opinião, amém? Nem todo mundo tem a mesma opinião aqui. Nós temos diferenças de crença, mesmo fazendo parte da mesma denominação. Existem pontos em que a gente vai divergir, porque nós não vamos concordar, tá? Mas o ponto crucial é: Jesus é o nosso Salvador. As diferenças vão existir. Vou dar um exemplo. Existe diferença entre batistas e presbiterianos.
Existem diferenças em Assembleias de Deus, e principalmente no campo da doutrina. Mas são coisas que nós podemos relevar, tá? Porque na verdade o laço maior que a igreja tem é sua unidade no corpo de Cristo, e é a fé em Cristo Jesus. Então, perceba, irmãos amados, que existem diferenças, mas elas não podem se tornar maiores do que a nossa unidade do corpo de Cristo. Cada membro da igreja, cada pessoa que aceitou Jesus, por falar nisso, quem foi que aceitou Jesus aqui? Saibam também que Ele vos aceitou, é Ele que nos recebe. Na verdade, isso é uma situação que foi introduzida na igreja em 325, esse negócio de aceitar Jesus, porque na verdade as pessoas eram incluídas na vivência diária e se tornavam cristãos. Mas, voltando ao assunto, todos nós que aceitamos o desafio de seguir a Jesus, você sabe o que é seguir Jesus? É andar nos moldes da sua palavra. Todos nós que fizemos isso, nós somos desafiados a viver os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Cristo, Ele orou para que o corpo de Cristo, ele se tornasse um. Vamos ver aqui a palavra no capítulo, não é primeiro não, é 17, João. Capítulo 17, verso 1. A partir do 1. Nós vamos fazer essa leitura para vocês entenderem, tá? Aqui é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele estava orando a favor dos discípulos, que diz assim: Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que ao teu filho te glorifique. A igreja. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Olha, presta atenção. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pode ler com vontade agora, viu? E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Igreja. Preste atenção. Rogo por eles. Não estou orando pelo mundo. Presta bem atenção a essas frases. Mas por aqueles que me destes, pois são teus. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim, segura nesse versículo aí, não passa mais não, tá? Assim, olha só, assim como somos um. O nome disso é unidade. Na leitura que acabamos de fazer agora, amados, Jesus ora. Se nós fôssemos fazer hoje uma observação, uma exegese desse texto, chegaríamos à conclusão de que Jesus
está se dirigindo ao Pai e está pedindo para que os discípulos seus permanecessem na verdade recebida. E para tanto, escuta bem, Jesus ora para que haja unidade entre eles. Jesus ora para que eles tenham o mesmo sentido. A oração de Jesus não é guardá-los dos perigos. Preste atenção no texto. Guarda-os em teu nome, protege-os em teu nome. É diferente de dizer assim, livra-os do mundo, Senhor. Não. No mundo eles estão. No mundo nós estamos. Mas o Senhor Jesus ensina guardar no nome do Pai, ou seja, para que a fé deles não desfalecessem na jornada. Gente, isso é muito sério. Quando nós começamos a fazer o estudo do texto, nós vamos compreender que o desejo de Jesus é que eles tenham resistência no mundo corrupto, no mundo mau. A palavra para mundo aí é cosmos no grego, cosmo, sistema de coisas, situações que vão tentar roubar esta unidade do corpo de Cristo. Amém ou não amém? E Jesus está orando: protege-os em teu nome, o nome que me deste. Jesus estava ali representando o nome de Deus, para que sejam um, assim como somos nós um. Então Jesus pede para que essa unidade seja verdadeira e real, porque Jesus sabe que se o inimigo se infiltrar no meio de uma congregação, no meio de um grupo cristão, e levantar desordem, esse corpo quebra a harmonia e ele deixa de trabalhar num sentido só. Quem está entendendo, diga amém. É verdade. Assim é na família. Se o pai e se a mãe não concordam na criação dos filhos, se eles não concordam em determinados assuntos, o que vai acontecer? Automaticamente aquela família, ela terá dificuldades. Nós vamos ter partidos. E vamos lembrar os ensinos do Senhor Jesus. Ele disse: uma casa dividida sobre si mesmo, ela não vai subsistir, prevalecer, porque existe exatamente discórdia. Quando há discórdia, nada se prospera. Quando você vê um casal unido, trabalhando juntos, prosperando, é porque existe unidade naquele casal. Quando você vê uma igreja crescendo, prosperando, uma igreja completamente unida em um propósito, nem que seja de pensamento, orando, essa igreja começa a florescer. Nós vamos ver nessa noite que temos um grande desafio de vivenciar a unidade do corpo de Cristo. O desafio da igreja nesses últimos dias é esse, tá? E como pastores, como líderes da igreja, estamos falando desse desafio porque hoje em dia está em voga um sentimento chamado rebeldia, a não prestação de contas. Os crentes, eles têm estado sem pastoreio, não é verdade? E a função de um aprisco, de um rebanho, de uma igreja, é colocá-los dentro de um limite, dentro de uma cerca de proteção. E esta cerca de proteção, ela se chama ensino. E nós estamos aprendendo como é valoroso estarmos inseridos numa comunidade, fazermos parte de uma comunidade. Uma das coisas que Deus prestará contas conosco é assim, quem foi teu pastor lá na terra? Não, o pastor não mandava em mim, pastor, não estou dizendo que pastor é leão de chácara, mas os pastores, eles pastoreiam por meio da palavra, do exemplo de vida. Vou repetir, principal
função dos pastores é pastorear pelo ensino, porque tem que ser mestre, pela palavra, pelo ensino e pelo seu estilo de vida. Então, quando nós falamos que o rebanho é importante, quem está dentro de um rebanho, né? E a característica de um rebanho qual é? Ovelha e pastor. Porque a Bíblia, irmãos, ela usa a figura da ovelha. Primeiro, vocês sabiam que as ovelhas têm dificuldade de visão? Alô, estou aqui. Vocês sabiam que as ovelhas têm dificuldade de visão? Vocês sabiam disso? Se você for pesquisar, você vai ver que a ovelha tem problema de visão. É por isso que Jesus diz no texto, as ovelhas me veem. Ele diz isso no texto? O que Jesus diz? As ovelhas ouvem a minha voz. Por que elas andam todas elas juntinhas? Exatamente por causa disso. Compreende? Porque uma ovelha fora do aprisco, ela está em risco, ela está em perigo. É muito interessante a gente ver esses elementos, curiosamente, que nos ensinam a vivenciar a unidade. E esses dias agora eu vou te contar, ei gente, com a modernidade, com a chegada da modernidade, do acesso que vocês têm, que todos nós temos, não estou dizendo que é do diabo não, que quando a gente usa isso para o bem, isso vai fazer um bem danado, mas com o advento das novas tecnologias, ok? Nós temos todo mundo hoje tentando ser voz de Deus para muita gente. Amém ou não amém? Qualquer um hoje pode subir numa plataforma dessa e em nome de Jesus dizer o que eles pensam. Em nome de Jesus trazer ensinos espúrios, não sadios. Em nome de Jesus nós temos aí plataformas e mais plataformas, tá? Então nós temos que ter, em primeiro lugar, um aprisco, um lugar aonde a possibilidade da comunhão é real. O mundo real é esse, tá? Então nós temos um desafio, pela qual acabamos de ler aqui, que Jesus orou em favor dessa unidade, ok? Jesus orou em favor dessa unidade. A oração de Jesus nos mostra: rogo-te em teu nome, o Senhor me deu eles, eram teus, tu os me deste, eles receberam a palavra, eles acreditaram que eu vim de ti. E eu já falei aqui em encontros anteriores que havia querela entre eles. Quem de nós aqui é o maior? Quantas vezes eu posso perdoar? Isso mostrava que havia desavença entre os discípulos, não é? A mãe de dois chegou para Jesus e disse: Senhor, quero te fazer um pedido, Senhor. Quando o Senhor entrar no seu reino, que um fica à tua direita e o outro fica à tua esquerda. Jesus perguntou para ela: por acaso eles podem tomar o cálice que eu vou tomar? Eles vão tomar do cálice. O cálice ali é uma figura de linguagem para dizer que Jesus ia passar pelo Calvário, pela morte. Era isso que Jesus estava dizendo. Eles vão passar também pelo mesmo processo que eu vou passar. Eles vão ser crucificados. Eles estão dispostos a ser vituperado, envergonhado, lançado a vergonha pública. Não compete a mim dizer quem vai estar à minha esquerda, Jesus disse, e nem quem vai estar à minha direita. Isso está nas mãos do Pai. Oh glória, aleluia. Importa a eles apenas que sejam fiéis na caminhada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus orou em favor da unidade do povo de Deus. Ele intercedeu.
E intercedendo, ele não fala de posição, de riqueza, né? Ele não fala de favor, ele fala de permanência num propósito. Então a igreja tem um propósito. Unidos nós somos mais fortes. Unidos nós chegamos aos objetivos. Unidos nós resistimos melhor. Unidos nós conseguimos vencer os ataques, tanto de fora quanto de dentro. Ok? Primeiro ponto aí, Jones, por favor, bota aí para a igreja. Quero que você leia aí. Qual é o primeiro ponto aí? Leia para mim, por favor, igreja. Em busca da unidade da igreja. Como membro do corpo de Cristo, eu preciso cooperar para que essa unidade seja o quê? Real. Quem quer ser aqui uma pedra de tropeço na igreja? Levanta o braço. Ninguém quer ser pedra de tropeço para ninguém. Ninguém quer ser empecilho para ninguém. Mas a falta de unidade, ela impede o crescimento da igreja. O primeiro ponto é a busca da unidade. Olha o que diz 1 de Coríntios, por favor, bota, João. 1 de Coríntios, depois tu volta a tela. 3, verso 1. 1 de Coríntios, capítulo 3, e o verso 1. Vamos ler aqui, ó. Olha só. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como criança em Cristo. Olhe para cá. Paulo está exortando a igreja e dizendo que ele não pode falar coisas espirituais, porque o comportamento dos crentes estava na contramão da unidade do corpo de Cristo. Vocês são carnais. Eu não posso falar com vocês de modo espiritual. Vocês não vão entender o que eu estou falando. Paulo estava nos dizendo, o que ele estava falando, é que havia um empecilho no crescimento daquela igreja que estava localizada em Corinto. Então, eles estavam permitindo determinados sentimentos de cobiças estarem no coração. Ok? Aquela igreja precisava ser corrigida. Aquilo estava se colocando como empecilho. Amados, aplicando isso para a nossa vida, significa dizer que a gente não pode abrigar no nosso coração inveja, falta de perdão, de orgulho. Dentro de uma congregação, são empecilhos que se levantam. Você tem inveja porque o pastor escolheu o irmão, não escolheu o B. Ah, porque o pastor não citou meu nome, eu trabalhei tanto. Então, as pessoas, elas confundem. Porque o verdadeiro crente, ele vai querer sempre o bem-estar do corpo. Amém, amados? A ponto de se sacrificar em favor do corpo. Paulo diz, Paulo é um exemplo muito clássico nesse sentido, de ele sempre querer ver o bem da igreja. Paulo sempre quis o bem da igreja. Ele nunca quis o mal, ele sempre deu uma palavra de correção. Quando Paulo detectava algum tipo de doutrina errada, de comportamento, Paulo logo tratava. Era a mesma coisa, vamos dizer que seria a internet dos nossos dias. Você acha que Paulo vivesse nos dias de hoje, ele não estaria corrigindo tantas aberrações que nós estamos vendo nos dias de hoje? Claro que sim, irmãos. Nós temos hoje no Brasil problemas terríveis. Camarada deixa a esposa, pastor lidera. A partir do momento que o cara não foi fiel à sua esposa, esse é meu ponto de vista, que ele não foi fiel à sua esposa, se casa de novo, esse não tem mais direito de subir no altar de Deus. Ele perdeu completamente. E nós estamos vendo um monte de gente aí, que eu não vou citar nome por causa da internet, que ela acaba censurando a gente. Mas
Nós temos visto um monte de gente aí que toca a vida, e o pior, sabe quem é? São as igrejas que acabam concordando e colocando em cima dos altares. É por isso que o meu pastor que está aqui presente sempre diz: gente, saiba quem são esses ministros que você vai entregar o púlpito da igreja, porque a gente tanto trabalha para proteger, tanto trabalha para guardar a igreja, e de repente a gente vai quebrar princípio. Você entende, irmão, como isso é sério? A gente vai quebrar princípio. Então, amados, a coisa é séria, porque nós queremos ver a unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Isso traz falta de unidade, impede que a igreja cresça. As pessoas falam mal. Hoje nós estamos convivendo com esse tipo de situação, que acaba, trazendo escândalo, trazendo todo tipo de situação para machucar o corpo de Cristo. Machuca o corpo de Cristo. A gente fica triste. Camarada pode fazer uma coisa errada lá no final do mundo, é crente, todo mundo leva a culpa. É ou não é verdade? Então, não sejamos nós, eu, você e todos nós, a ser esse tipo de pessoa que traga escândalo. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos guarde. Senhor, não deixe isso acontecer comigo, Pai. Senhor, me guarda, Senhor. Eu quero é cooperar no teu reino, Senhor. Eu não quero ser pedra de empecilho. Eu não quero, tá? Ok? Eu não quero ser pedra de empecilho. Então, a busca da unidade está em mim, está em você. O que nós pudermos fazer para não ser empecilho, Paulo diz: não vou falar com vocês como pessoas espiritual. Uma pessoa espiritual, vocês estão tudo carnal. Paulo estava declarando que eles não estavam andando no espírito, eles estavam caminhando na carne. Estavam nem aí, os sentidos deles haviam se entenebrecido, endurecido, e cada um fazia o que queria com essa nova proposta de fé, em se tratando da igreja de Corinto, tá? Em se tratando da igreja de Corinto. Segunda coisa, a unidade do corpo de Cristo ajuda a atingir maturidade. Quando nós ajudamos na unidade, a maturidade logo aflorece. Cara, você encontra crentes que estão congregando conosco 10, 15 anos, 20 anos, mas que ainda não amadureceram. Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim: vocês não eram para estar tomando leite não, gente. Eu tenho que tratar vocês como crianças. Vocês eram para estar nos ajudando a discipular, a ganhar mais vida. Ao invés disso, vocês estão retrocedendo na fé. Quando a gente vai amadurecendo na nossa fé, a gente vai ajudando a igreja a se aperfeiçoar, tá? E aperfeiçoar significa levar a ser completo, pleno, a consumar, a terminar, a preencher. Ok? Esse é o resultado, para que a gente atinja, como diz Paulo ainda, vou citar sempre Paulo, nas suas cartas, que ele diz que a gente tem que crescer a estatura de Cristo, a varonilidade perfeita. Oh glória, aleluia, para que a gente não se torne, escute, pedintes espiritual. Nossos filhos são criados por nós, e a base da nossa criação é ensino. Você tem que ensinar a pessoa para encarar a vida. Ensina, porque senão ele vai ser um eterno dependente seu. Ele nunca vai sair, com licença da expressão, debaixo da sua saia, mãe.
Por quê? Porque você ensinou ele a uma dependência tão grande. E a dependência é um negócio sério, né? Não é verdade? Nós temos que ensinar nossos filhos a ser independente. Porque um dia ele vai ter que sair de casa e vai ter que encarar a vida, vai saber que a vida tem um custo, a vida tem desafios, a vida tem problemas. Assim também, a maturidade se atinge pelos problemas que se vence. Um crente, ele deveria ser um resolvedor de problema e não trazedor de problema. Primeiro porque ele conhece o Evangelho. Ele não era para estar gerando problema. Ele era para estar resolvendo os problemas da sua congregação, fazendo com que o reino venha se expandir mais e mais, tá? E não ser uma pedra, não, de forma alguma. Jesus nos ensina que nunca seremos maduros, fortes o bastantes, até que a unidade do corpo de Cristo seja alcançada. Olha a oração de Jesus: Pai, que eles sejam um. Olha, irmãos, olha para cá. Um bom estudante da palavra, se você gosta da história, por exemplo, a história da igreja, eu já estudei esse tema na faculdade, que são coisas extra-bíblia, que estão nos anais da história, que foram registrados para a gente saber como foi que a igreja se comportou. E a gente encontra, por exemplo, nos anais da história, a igreja que resistiu no meio de um cenário pagão. A igreja resistiu a infiltrações de falsos ensinos. E as cartas paulinas, as cartas petrinas, que nós temos na Bíblia, são respostas a tais heresias que estavam ensinando acerca de Jesus. Essas cartas são exatamente respostas para que a igreja não quebrasse a unidade. Não quebrasse a unidade. Nós temos, por exemplo, o ensino de que Jesus não morreu no corpo. Não, quem morreu na cruz foi um espírito. Ali estava um espírito e não o corpo. E a carta aos Colossenses responde isso. Nós temos carta, contrapondo esse tipo de ensino, tá? Nós temos na carta joanina a seguinte expressão: aquele que foi manifestado na carne. Está dizendo o quê? Que não era um espírito. Aquele que foi manifesto na carne, foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo, recebido na glória. É uma resposta apologética àqueles que diziam que Cristo não foi Cristo que morreu. Aí, com base nesse tipo de ensino, estava disseminando um ensino na igreja para quebrar a comunhão, para quebrar a unidade de pensamento, para que todo pecado fosse aceito na carne, porque não atingia o espírito. Você podia se prostituir, mentir, fazer o que quisesse no corpo, que não tinha nada a ver. Está vendo, gente? A sutileza. E esses ensinos hoje estão presentes aqui. Estão transvestidos de ideologias presentes que estão tentando entrar nos arraiais da igreja. Como, por exemplo, pastor Marcondes: não, Deus é bom, Deus é maravilhoso. É uma teologia chamada universalista. Não, querido, venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está, que Deus te ama, Deus te aceita. Não fala de perdão, não fala de arrependimento, que o indivíduo, para receber a salvação, ele precisa se arrepender dos seus pecados, senão ele vai para o beleléu, Muito emocionalismo envolvido, muito emocionalismo, e nada, absolutamente nada de arrependimento. Eu me arrependo porque eu tinha uma vida de pecado, eu me arrependo porque eu roubava, eu me arrependo porque era um mentiroso, eu me arrependo porque eu enganava meus pais, eu me arrependo.
Quem está entendendo aqui? Então o verdadeiro evangelho é um evangelho que nos leva a confrontar. E eu, como crente, eu preciso compreender isso, irmão. Todos os dias, como diz Thales Roberto, o pecado vem e bate na porta. Ele vem, bate na porta e nos convida a ser infiel. Aí você vai ter que fazer uma escolha, como diz a música dele. Mas eu escolho Deus. Nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Então nós temos que escolher Deus. Voltando para a questão da unidade do corpo, como membro do corpo, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade gerar maturidade na minha igreja. E a maturidade começa por nós mesmos. Nós sabemos que existe alguns que são mais maduros do que os outros. Nós sabemos disso, não sabemos? Por isso que Jesus disse que eles sejam um. Os mais maduros tolerem os imaturos em amor, não deixando de dizer verdades em amor. Os mais maduros suportem por amor a Cristo. Por amor a Cristo nós suportamos cada coisa, né, amados? Porque tem hora que a gente quer dizer um assunto, tem hora que a gente tá assim, ó, Jesus, eu posso amarrar o camarada e dar uma surra nele para ver se entra alguma coisa na cabeça. Tem hora que a gente se depara e pensa assim, puxa, tanto tempo na igreja, não aprendeu isso não, meu Deus do céu, Jesus amado, deixa eu dar uma surra. Meu Pai Celeste. Irmãos, é verdade. Você está tanto tempo, né? Ali não compreendeu coisas elementares da fé, amado. Você sabe que você faz parte de um corpo. Muito cuidado. Eu contei na história, na semana passada, a história do Batista, do Presbiteriano e do Assembleano, né? Subiram para orar. E disseram lá em cima, eles fizeram um pacto. Vamos orar, cada um ora, cada um fala da sua fraqueza e pede para Deus aí. A gente vai orar junto. E o Batista confessou o pecado. Eu não posso olhar para nenhuma mulher rápido de saia. Por favor, orem por mim, irmãos. O presbiteriano disse também, eu também tenho um problema, né? Eu sou fofoqueiro, ainda eu não posso estar diante de determinadas situações. E aí os irmãos perguntaram para o assembleano, e tu, macho? Qual é o teu problema, qual é o teu pecado? É porque eu não posso ouvir essas coisas, né? Dá logo vontade de descer aqui do morro direto e contar para tudo. Nem tudo a gente tem o direito de falar, né? Nem tudo, para que haja harmonia no corpo de Cristo, sabe? No corpo. Irmãos, vocês sabiam que existem informações que não pode ser passada para o público senão causa pânico? Vocês sabiam disso? Existem segredos, né? Para poder manter a sociedade estabilizada e não entrar em pânico. Qual foi o maior problema dos nossos dias agora nessa pandemia? Que se divulgou bastante. Qual foi? Não se vacine. A vacina, olha aí, pastor, causando pânico na população. Não se vacine porque é a marca da besta. Eu até vi a Cileide falar, vai alterar seu organismo, vai isso e aquilo outro. E nada disso é verdade, irmãos. Nada disso é verdadeiro, amados. Mas eu pergunto a você, não causou pânico? Causou, porque ninguém queria se vacinar. Ora, somos vacinados desde o momento que a gente nasce. Desde o momento que a gente nasce até nós somos vacinados. Amém, amados?
E isso causou um transtorno, porque essa ideia foi disseminada e não corresponde com a realidade, né? Aí um louco na internet aí falou que haveria 3 dias de escuridão, vocês não saíssem porque o espírito da morte... Gente, pelo amor de Deus, quem está em Cristo Jesus tem que ter o quê? Lucidez espiritual. Saber que hoje a internet montou um palco e quem quiser pode subir e falar. Quem quiser pode subir e falar. Arrancar das pessoas a sua credibilidade. Por isso nós temos que estar atentos a isso. Deixa eu adiantar. A unidade, ela promove a proclamação da palavra. Porque se a gente não for unido, ninguém vai querer ouvir a palavra. Se nós não estivermos unidos no só propósito, ninguém vai querer congregar com a gente. Coisa triste. Ou congregar ali não. Aqueles irmãos parecem muito mais gato e cachorro. Não, amados. A unidade, ela tem que promover a proclamação da palavra. Porque é justamente a unidade que vai fazer toda a diferença. Se você for pregar para o muçulmano, ele vai dizer assim: o que é que vocês têm diferente da gente? Vocês têm uma Bíblia? Nós também temos. Vocês têm um Deus? Nós também temos. Vocês têm um profeta? Nós também temos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença, queridos, está na unidade dessa igreja. Em você ajudar, em você viver a unidade. É aí onde mora a diferença. Então, a unidade, ela promove, quando nós estamos unidos numa só fé, ela promove a divulgação da palavra. Ok? Segundo, Janilson, em primeiro lugar, a busca da unidade. Através da maturidade, da proclamação da palavra, a gente promove a unidade. Segundo, leia para mim, por favor. Tem promessas de Deus para quem vive unidade? Tem promessa de Deus para quem vive unidade. Tem promessa de Deus para quem vive unidade. Então, Jesus menciona 2 coisas em Mateus 18. Anote aí se você estiver anotando, Mateus 18. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Põe aí Mateus 18, versos 15 a 17. Depois tu volta para a tela, viu, João? Vamos lá, igreja, vamos ler aqui, ó. 1, 2, 3, leiam. Segura aí, João, ó. Olha para cá, gente, ó. Olha aí, olha qual é o ensino bíblico. Se o teu irmão pecar contra ti, se ele fizer algum agravo, se ele te aborrecer, se ele te ofender, tu não vai ficar ofendido e depois fulano, cicrano, beltrano, tu fala para todo mundo, menos tu procurou a pessoa que te ofendeu. Olha como o caminho é totalmente, completamente oposto daquilo que a gente vê acontecer na convivência diária, porque isso faz parte da unidade. Ó, se o teu irmão errar, pecar contra ti, vai em quê? Em particular, amados. Irmão, eu posso dar uma palavra contigo aqui, não na hora da raiva, porque na hora da raiva você vai dizer coisas fora do tempo. A ira está lá em cima, foi ofendido, espera um momento e chama só a pessoa. Posso ter uma conversa?
Aí você conversa, converse com ele sobre a falta que cometeu. Eu não me senti bem, eu não me senti confortável, mas irmão, vamos deixar isso para trás, nós somos crentes, te perdoo. Você está zelando pelo corpo de Cristo. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. De repente a pessoa pode, reconhecer, acabou-se o problema ali, você não teve que passar para ninguém, você não teve que falar mal de ninguém, Você não teve que passar isso para seu ninguém. Você tratou com quem deveria ser tratado. Mas, verso seguinte. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3. Segura. Aí foi uma primeira vez, não deu ouvidos. Eu busco para que possam confirmar toda a palavra. E se houver alguma acusação, todo mundo está sendo ali testemunha. Olha como é interessante. Continua. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei à igreja. Agora todo mundo vai ficar sabendo. O processo é particular, depois com 2 testemunhas, não deu ouvido, continua divulgando, aí a igreja toma conhecimento. Se recusar, considera, dizer à igreja. Então, se ele negar também em ouvir a igreja, trate-o como publicano e um pagão e publicano, ou seja, sabe como é o nome disso aqui? Excomunhão. Só reforçar, isso aí deixa bem claro, casos que acontecem fora da igreja, que é trazido para dentro da igreja, que nós buscamos tratar. Aí muitas vezes se escuta boatos, dentro da igreja, por que o pastor não toma posição, vai deixar como está? É como o pastor Eduardo está expressando. Primeiro a gente trata pessoalmente, depois testemunhas. Se a pessoa continuar no erro, aí a liberdade de trazer a congregação é dada aí, tá certo? E dentro desse contexto, deixa bem aberto e claro, é chamado de código de ética. Uma igreja ela tem que ter o código de ética, ou seja, o obreiro tem que ser conhecedor desse código de ética, tem que ter ética para ouvir, tem que ter ética para falar. Não pode confundir a amizade com a liberdade relacionada à fé de alguém. Tem que haver essa separação. É onde muitos cristãos tropeçam, porque tem um ciclo de amizade lá fora, não consegue deixar, se apartar, ou não consegue ter um relacionamento com ética saudável. Acaba levando assuntos que é da congregação para esse outro lado. O outro lado vai opinar, porque é isso que eles querem fazer, opinar. E aí você fica com a cabeça cheia de confusão, dúvida, botando em xeque o pastorado, botando em xeque o seu chamado, tá certo? Sabendo que essa atitude já é digna de ser disciplinado, sendo esse obreiro ou sendo esse membro. Por quê? As coisas da comunhão da congregação não pode ser passado para quem não é da comunhão, nem para outra congregação. Porque sempre a pessoa que vai lhe ouvir, ela vai ter o direito de fazer uma opinião dela, que muitas vezes não é aquilo que realmente não corresponde ao que o próprio pastor local está tratando, porque ele tem o direito porque ele conhece a ovelha, ele sabe. Então a opinião dele vai sempre chocar na opinião do outro pastor que não conhece a ovelha. Então, fechar aqui dentro do que o pastor está falando, isso é muito importante. Isso só nos faz crescer e nos dá alegria de servir. Eu falo sempre essas questões. Se nós compreendermos como é bom
E como é maravilhoso essa comunhão, esse elo, como o pastor falou aqui, não de gerar confusão, mas de tratar, né? Isso, irmão, a igreja só cresce. Então, deixo claro que para essa atitude aqui, de trazer ao público que eu estou falando é a igreja, como já aconteceu aqui fatos, né? E tivemos que trazer ao conhecimento da igreja, porque vazou tanto a história, só trouxeram a história para nós quando o Fortaleza todinho já sabia, menos o pastor. Então Fortaleza sabia todinho, o pastor não sabia. Então quando vai para o gabinete, a gente não tem mais nem o que dizer. Quando vai ser trazido para nós, todo mundo já sabe, todo mundo já opinou, todo mundo deu opinião, você já apenas vai falar porque uma hora vai cair na boca do pastor, ou alguém vai falar. Ixi, então assim, isso não é legal. Então, deixo aqui um conselho. Qualquer dúvida, gente, procura o pastor da congregação, da sua congregação. Não vá se aconselhar com o pastor de outra congregação, porque ele não conhece você. Quem conhece você é o seu pastor. Ele tem o direito de lhe conhecer, ele tem o direito, tem o dever de lhe conhecer, tem o dever de lhe tratar, tem o dever de lhe cuidar, tirar os carrapichos, pentear o seu cabelo, dar banho. É o dever do pastor, alimentar a ovelha, a sua ovelha. Entendeu? Isso, a congregação cresce. Mas muitas vezes deixam feridas se prolongar, colocando só remédiozinho barato, e no final vira um câncer e prejudica 2, 3, 4, 5, às vezes uma família inteira da baixa de uma igreja. Pense aí, uma família inteira. É tão bom ganhar a sua família para Jesus, não é verdade? A nossa família. Gente, por causa de um bafafá, eu perdi meus 2 filhos de dentro da igreja que eu ministro. Por causa de um bafafá, eu perdi meus 2 filhos, tá certo? Porque foi se aconselhar com outro pastor que não conhecia meus filhos. Para você ver, isso deu uma baixa muito grande na congregação, porque são os filhos do pastor, olha o nome. Está entendendo? Agora imagine a sua família tendo que se retirar da congregação que você tanto ama, que você tanto se ajoelhou, tanto clamou para salvar, ganhou. Aí você deixa que o diabo faça festa, aí de repente essa família toda se levanta, sai. E de 10 que saem, ou da família que sai da congregação, apenas 1 ou 2 vai para outra congregação e se firma. O resto vão tudo para o mundo, chateado, revoltado, irado com a congregação, que eles nem mesmo entenderam a situação. Então isso é muito, olha o que o pastor está falando, era para mim ter saído daqui 8 horas, mas está tão gostoso, irmão, que eu prefiro ir até o final. Por quê? Porque é uma palavra muito fortificante para a nossa vida espiritual. É muito sério, irmão. Eu estou aqui anotando no meu caderninho aqui, os obreiros que estão presentes, pastor. Como ele falou, é o obreiro que fortalece fisicamente a congregação, porque vai em busca, é os nossos ajudadores. Cadê os obreiros? Estão entendendo? Então, gente, a palavra que nós estamos recebendo é do céu, tá certo? Chegar em casa, bote para fora no seu pensamento, depois coma de novo, porque só vai nos dar fortalecimento. Crente fortalecido, irmão, igreja firme, igreja avança, igreja cresce. Pastor, obrigado. Eu vou ver se porque eu sou ruim de informática, mas eu vou ver se eu consigo fazer os slides com os subtemas, né? Para você anotar aí na sua agendazinha. Quando você vier, você traz uma agenda, um caderno. Anota em casa, você vai conferir para fixar melhor na sua mente, lendo os textos, né? E depois até aplicando no dia a dia, porque tem coisas, como eu falei aqui, o Espírito só vai lembrar a gente se a gente ouvir, tá? Então o pastor tocou num ponto muito crucial também aqui nessa noite, né? Como é importante nós reconhecermos que o corpo de Cristo, na sua totalidade, tem responsabilidades, né? Tem responsabilidades.
Então, as promessas de Deus àqueles que vivem em unidade. Que promessas são essas? Pelo menos eu rabisquei 3. A autoridade de Deus sobre a vida da igreja. As respostas de Deus para as orações do povo de Deus. São promessas do Senhor quando a igreja está em unidade. Tá? E terceiro, a presença de Deus no meio do seu povo. Essas são promessas àqueles que vivem na unidade. Vai ter autoridade, suas orações serão ouvidas e a presença de Deus será real na sua vida. São 3 coisinhas que a igreja ela goza quando está em unidade. Então, em Mateus 18, Jesus menciona 2 leis. A primeira delas é a lei da reconciliação e a segunda do perdão perpétuo. Se reconcilia com teu irmão e perdoa-o completamente, sem deixar nada de resquício. Feito isso, essas 2 leis, elas cabem na vida de qualquer crente. Acabamos de ler e fazer aqui o comentário. Isso vai gerar para o povo de Deus a autoridade no corpo. Você vai ter autoridade no corpo de Cristo, tá? O corpo de Cristo vai ter autoridade. Jesus deu autoridade para a igreja fazer sua obra, para abater o inimigo. Agora, o inimigo não tem medo de quem grita alto, não tem medo de quem conhece muito a Bíblia, tá certo? Vamos logo aprender isso aqui. Não tem medo, ele não tem medo. Achar que gritar mais alto vai repreender a ação do inimigo, isso não. Aí você vai orar bem baixinho e Deus vai agir. Vai fazer clamor também, Deus vai agir. Mas a autoridade sobre a vida da igreja está quando ela está em unidade. Eu vou orar por propósito, por coisas, estou rompido com o meu pastor. As orações não sobem nem ao teto. Paulo disse: se um casal tiver brigado, nem a oração de um e nem a oração do outro não chega aos céus. Veja o valor da unidade. Estão entendendo ou não? Isso é importante, porque nós temos que entender que essa autoridade advém de uma unidade, tá? É por isso que o diabo tenta tanto dividir o corpo de Cristo. Pense nos ataques que ele faz para dirigir, para poder fazer com que o corpo do Senhor Jesus Cristo seja esquartejado. Então, a todo tempo investidas. Agora, vamos se lembrar que o diabo, ele investe, ele tenta, mas cabe a nós fazer as escolhas. Tá bom? Não estou aqui sendo advogado do diabo, eu estou dizendo que ele é responsável por fazer com que as tentações, né, as situações aconteçam, mas cabe a mim fazer o uso da minha racionalidade e tentar entender toda a questão. Os que são que têm um comportamento irado, esses sempre se ferram, porque agem primeiro antes de pensar. Então a gente precisa pensar para depois agir. Então essa autoridade está direcionada para o corpo de Cristo, ok? Agora todo mundo quer autoridade, né? A gente quer a autoridade de Deus para orar e ver o cego ver, a gente vê o aleijado andar, a gente vê os problemas findarem. Só que a gente esquece que essa autoridade só nos é dada quando nós estamos na unidade. E a unidade passa por um caminho. Que caminho é esse, pastor? Submissão. Quer autoridade? Se submeta à autoridade. Tudo que Jesus ensinou em todos os aspectos, ele era o modelo. Jesus ensinou sobre humildade, ele deu exemplo de humildade. Pegou a baciazinha, lavou os pés. Mas Pedro, não senhor, não lave não. Então você não vai ter parte comigo. Jesus deu exemplo, amados. Quando ele fala de amor, eu dou a minha vida pelas dos meus amigos.
Eu entrego, está em João, espontaneamente. Eu entrego. Ele está dando o exemplo de que o seu amor é sacrificial. Eu entrego a minha vida. Ele deu o exemplo de amar. Deu, porque ele amou tanto que foi até o final. Então Jesus tinha autoridade. E os apóstolos tinham a mesma autoridade, porque eles estavam na mesma unidade de pensamento. Quando o diabo quis levantar uma questão, Paulo se converteu, não se converteu. Em Atos 15, diz que eles se reuniram para resolver um problema. É ou não de Deus os gentios entrar na comunidade da fé? Se eles forem entrar, os judeus diziam, se eles forem entrarem, eles vão ter que se circuncidar, eles vão ter que guardar as festas, as luas novas. Epa, peraí, eles não são judeus, quem é judeu é a gente. Aí ficou uma querela, o diabo tentou trazer quebra de unidade da igreja. Então vamos se reunir. Se reuniram, e quando você lê Atos 15, eles chegam a um consenso, amados. Oh glória! Você vai ver que eles chegam a um consenso. E a unidade do corpo foi restaurada. Então a unidade é importante. Ela gera autoridade. Segunda, as orações são ouvidas, tá? É preciso ter harmonia. É como uma orquestra. Quem já ouviu uma orquestra aqui? É muito legal, né? É bacana demais. Os sons são todos eles subdivididos e até com notas diferentes. Mas quando eles se unem, trazem uma harmonia para os nossos ouvidos que é de arrebatar os nossos corações, né? Embora estejam tocando em ritmos e tons diferentes, mas quando se une, há uma grande harmonia, um som harmonioso. Então o Senhor também disse que quando nós estamos unidos, concordando, reunidos, o efeito será o mesmo. Uma igreja toda orando para que Jesus salve. Tu acha que isso Deus não vai fazer não, gente? Eu me lembro aqui há tempos atrás que as igrejas daqui, né? 40 dias de oração, de 10 à meia-noite, pela salvação das pessoas do bairro. Eu cansei de ver essa situação, viu, pastor? 40 dias orando. 40 dias orando para que Deus salve. Tempos atrás, né, quando a gente era mais crente. Quando nós éramos mais crentes era assim. Mas hoje a gente saía aqui nas ruas, saía evangelizando e orando, levantando as nossas mãos, porque nós acreditávamos que se tornaria uma realidade. Mas estamos todos nós acuados dentro dos templos. A gente não quer ir nem para o GC. Olha que o GC é dentro de uma casa, pastor. Ganhar as vidas dentro dos lares. Não é? Tanto trabalho na igreja, não tem tempo para nada, né? Tem muito trabalho aí, mas irmãos, olha, a igreja sempre trabalhou. E a gente deve se alegrar quando nós oramos num só sentido. Você já imaginou se todos nós estivéssemos orando pela salvação dos perdidos? De repente o perdido é teu marido, e teu marido vem para o culto, ouve a palavra, se converte. De repente é um familiar nosso. Mas hoje, amados, devido à multidão dos problemas, as pessoas, elas estão personalizando. Um chega aqui para orar por uma coisa, o outro chega por isso. Não tem problema em relação a isso. Mas a igreja, como corpo, ela tem um objetivo. Ela precisa orar de acordo com a vontade do Pai. E se eu for dizer qual é a vontade do Pai aqui, a vontade do Pai é que a gente pregue, a vontade do Pai é que a gente ore pela libertação, a vontade do Pai é manifestar Jesus Cristo. Olha lá o que a gente leu em João 17. Senhor, que eles sejam um, que eles estejam em unidade, guarda eles do mundo.
Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, Pai. Peço que, Senhor, Tu os livre do mal. O mal ali, o mal. A tentação. Que eles consigam ser aquilo que eles foram gerados na eternidade. Você foi gerado em Deus para ser o corpo de Cristo aqui nessa localidade. Você é representante do reino. Aonde você está, nós somos representantes do reino de Deus. Então quando tu vai na padaria que alguém te conhece, ele sabe que aquele ali é crente. Nós somos representantes do reino. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu olho para mim, estou terminando, viu? Falta só um pontinho para a gente terminar. E fico dizendo, Deus, quanta responsabilidade. Se eu saio na rua ali, é como o pastor um dia desse estava falando. Ei, pastor, gente que me conheceu quando eu era menino aqui correndo de um lado para o outro, perdido nessas ruas. Deus salva, limpa, me dá um ministério. E eu saio na rua, as pessoas me respeitam. Ei pastor. Gente, isso é uma coisa que eu fico pensando. Deus, quanta responsabilidade. O que eu fizer, o que eu disser, impacta. Eu fico dizendo, Pai, eu não sou merecedor. Me ajude, Senhor, me ajude na caminhada, me ajude, Senhor. Me ajude, não deixa, Senhor, cair em tentação, me livra, Senhor. E assim também é você que é crente. Então, isto é a unidade do corpo de Cristo, queridos. Então, quem vive na unidade tem promessa de Deus para a sua vida. Você quer as promessas do Senhor te alcançando, irmão? Glória a Deus. E a promessa mais poderosa, a presença de Deus na nossa vida. Quando a presença de Deus está presente na nossa vida, na nossa igreja, a pessoa entra aqui na congregação, ela sente o ambiente, a presença do Espírito Santo, que se move sobre o corpo, é a presença de Deus no meio do seu povo. A irmã Nancy disse que quando vem para cá, a presença de Deus é tão forte, irmão, você não sabe, porque ela entende de presença de Deus. A presença de Deus é a promessa de Deus para aqueles que querem viver na unidade. E não existe coisa melhor do que a gente sentir a presença de Deus, irmão. Você esquece de tudo, você esquece de tudo, absolutamente de tudo, de problema. Você já começou a orar a Deus, começa a adorar o Senhor, de repente você esquece até do que orar. A presença de Deus invade o quarto, invade a sala, invade onde você está lavando os pratos. A presença de Deus começa a vir de uma maneira tão forte que você esquece, você se enche. Aí já não é mais um peso de você orar, já não é mais dificultoso, tá? Porque tem dias que parece que o céu está de bronze. Você ora e você tem a sensação de que Deus não está te ouvindo, mas isso é um ledo engano do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que Ele está presente até a consumação dos séculos. Não é verdade? Bem como a gente conhece quando o inimigo nos cerca, a gente sente aquela presença maligna, terrível, tá? Aquela presença do mal. Quantas e quantas vezes eu não orei assim, clamando ao meu Deus? Eu tinha a sensação de que o próprio diabo estava nas minhas costas. Eu não tinha nem a coragem de olhar para trás e repreender, porque eu estava aprendendo. Aí eu conversei com o pastor e disse: pastor, o que é que eu faço? Quando acontecer isso, meu filho, pode repreender, repreenda, porque ele é como se fosse, eu me lembro como fosse hoje, um gatinho com um megafone, aquele instrumento que você aumenta a sua voz falando. Ele é um gatinho com megafone gritando atrás nas suas costas, dizendo que é alguma coisa, mas ele não é nada. Aí nesse dia eu tomei coragem de: eu te repreendo, Satanás, sai de trás de mim agora. E foi quando eu senti aquela presença de Deus, aquele alívio. Nunca mais eu tive medo. Nunca mais eu tive medo, né? E aí entendi que Deus havia me dado autoridade, que se eu estivesse em comunhão, Deus me daria respostas às minhas orações, e a presença de Deus que nos acompanha. Para terminar, capítulo 32 de Êxodo, nós encontramos Moisés dizendo assim: Senhor,
Esse povo é teimoso, de gente de dura cerviz. E eu sei que tu sabe, não destruas a tua herança. O que vão dizer de ti? Que o Senhor trouxe o seu povo até aqui para destruir? Olha, um homem falando sobre a fama do próprio Deus, né? O que vão dizer, Senhor, de ti? Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, faz o seguinte, desça com esse povo para a terra, vá com eles, eu vou mandar o meu anjo adiante de ti, mas a minha presença não vai. A minha presença não vai. Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não vai com a gente, não vai comigo, eu também não vou. Moisés entendia que a presença de Deus é importante para a vida do povo. Sem a presença de Deus era fracasso. Irmão, ó, sem presença de Deus, se prepare para fracasso. Nós almejamos tudo nessa vida, mas a presença de Deus, que é justamente a bússola, a presença de Deus que nos enche, a presença de Deus que nos dá discernimento, a presença de Deus que nos fortalece no tempo da agonia, no tempo da angústia, do desespero, é presença de Deus. Você pode ter perdido tudo na vida, menos a presença de Deus. É presença de Deus. Essa é a promessa de Deus para aqueles que andam na unidade. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Presença de Deus faz a gente triunfar. Presença de Deus, amados. É a presença. Então, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, espírito, como diz como diz na palavra, de ousadia, para enfrentarmos as investidas do diabo que quer separar o corpo. Aleluia, a gente precisa ter esse discernimento, e só a presença de Deus nos dá esse discernimento. Ó Filho do homem, Deus disse para Ezequiel: ó Filho do homem, tomou ele em espírito. O que tu está vendo, filho do homem? Um vale de ossos sequíssimos, estão tudo morto, tudo caído, tudo morto. Vejo um vale de ossos secos, e o Senhor me fez andar ao redor deles, e estavam sequíssimos os ossos, todos eles mortos. E Deus perguntou a Ezequiel: Ezequiel, por acaso pode reviver esses ossos? Aleluia. Aquele exército havia sido vencido, pastor Marcondes. Estava caído, e diz a Bíblia, ossos sequíssimos. E por que eles foram vencidos? Porque eles estavam ali, era uma visão acerca de Israel. Pode, Ezequiel, esses ossos tomarem vida novamente? Tu sabes, Senhor, é tu, Senhor, tudo está em ti, a vida está em ti, o poder te pertence, eu não sei de nada, Senhor. Foi isso que o Ezequiel disse para o Senhor: profetiza, ó Filho do homem, profetiza. Oh glória. Sabe quando foi que aquele exército se levantou? Quando Ezequiel, não tenho mais tempo, vou terminar aqui, profetiza, estende as mãos, aleluia, e ele profetiza, e a Bíblia diz que eles reviveram, tomaram, cada osso voltou para o seu osso, houve um reboliço, e cada osso voltou para o seu osso, e se estenderam neles peles, tendões, carne, mas não havia neles espírito.
Só quando Deus derramou o Espírito dele sobre aquele exército que eles se tornaram a vida. Ou seja, presença de Deus, irmãos. A presença de Deus que traz vida. Oh, glória! Irmão, com presença de Deus na nossa vida, eu estou insistindo nisso porque acredito muito que nós estamos precisando ouvir essa palavra, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Presença de Deus faz a gente vencer, presença de Deus faz a gente suportar o insuportável, faz a gente ir além das nossas forças. Presença de Deus nos dá garantias que no mundo real isso não é possível. É presença de Deus, é uma certeza interior que somente o Espírito comunica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E essa comunicação, meu irmão, então não fique desanimado por causa da luta, por causa das adversidades. Não, você foi escolhido pelo Senhor, Deus te separou, você é servo do nosso Deus, e vamos buscar a unidade com a presença de Deus sobre nossa vida. Amém? Existem promessas, e eu quero essas promessas na minha vida. Quem quer essa promessa? Quem quer essa promessa na sua vida? Glória a Deus. Olha, pastor, um crente cheio do Espírito Santo e de presença de Deus faz um reboliço tão grande no meio da sociedade, você nem imagina. Um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar você para ficar de pé. Pastor Marcondes assume, encerrando. Amém. Vamos orar. Que palavra abençoada para a nossa edificação. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela palavra trazida ao nosso coração, pelo alimento espiritual, meu Deus, que veio para nos fortalecer. Os que estão em casa ouvindo por esse canal, os que estão aqui presentes hoje, culto de doutrina, sejam ricamente abençoados pelo compreender da Tua palavra, Senhor. Sabemos que temos passado por momentos difíceis, nossa carne é tão cruel, nossa mente tem nos deixado tão tristes, abatidos, mas nós temos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que vivifica em nossos corações, que vai à nossa mente trazendo paz, consolo, conforto, segurança, meu Senhor, para que assim a nossa carne responda não para o pecado, mas para a graça e o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que possamos nós andar nos caminhos da verdade, trilhar cada passo seguro, tranquilo e abençoado na nossa jornada. Onde nós formos, para a direita ou para a esquerda, prosperará. Onde nós tocarmos, meu Deus, transformar-se-á para a glória do Teu nome. Senhor, sei que a Tua palavra nunca volta vazia. Fortalece o Espírito. Hoje, meu Deus, como foi pregado no domingo, hoje veio como mais um bálsamo sarador das feridas que são abertas. Das feridas, meu Senhor, que o diabo diz que não tem cura, não tem jeito. Tem, Senhor. A cura para uma ferida aberta é o perdão. A cura para uma ferida aberta é o conhecimento da Tua palavra. Porque só se libera perdão quando temos a palavra do Senhor em nossos corações. Por isso, meu Deus, eu oro, meu Deus, profetizando palavra do Senhor ao coração desta igreja, palavra do Senhor à mente desta igreja, palavra do Senhor nos caminhos desta igreja, palavra do Senhor na minha vida, na vida dos Teus servos que aqui estão presentes, dos que ainda vão vir para essas cadeiras, os que vão, ó Deus, ser obreiros e missionários desta casa, palavra de Deus na nossa vida. Eu oro, meu Deus, como eu falei, eu perdi, mas a palavra correta, Senhor Deus, por um momento, por um pouquinho de tempo, mas os meus filhos são Teus. Guarda-os, livra-os aonde quer que venham estar, que o Teu sangue o cubra, Senhor, o resgate, meu Deus, que seja o Senhor envie pessoas que deem este alimento
aumente o coração dos meus filhos, dos nossos filhos, aonde quer que estejam, Senhor. Meu Deus, os nossos familiares, onde quer que estejam, porque um dia muitos estiveram aqui profetizando e hoje veem as suas palavras sendo atendidas e os frutos da oração do seu lado. Muito obrigado, Senhor. Oro, meu Deus, também apresentando os que estão enfermos, os que estão aí no leito dos hospitais, complementando a live do meu dia, meu Pai, que tem sido abençoadora, tem sido, meu Deus, edificante, meu Pai, tem destronizado doença, tem destronizado palavras malditas, tem destronizado, meu Pai, feitiçaria, tem destronizado, meu Pai, todo tipo de demônios que tem se apossado da mente e do coração. A palavra do meu dia, a oração do meu dia tem sido edificante. E também intercedo, meu Deus, pelo livro de oração, meu Deus, que tem sido colocado aqui sobre este altar, que tem sido, meu Deus, anunciado aqui neste altar. Hoje, meu Pai, 2 crianças foram receber o alto, estão em casa, meu Pai, fruto da oração, da fé, da confiança no Senhor. Por isso, meu Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém?